Bem-vindo e bem-vinda à Magic Hour. Eu sou Ricardina Silva, fundadora do Empowering Minds Coaching. Hoje eu trago o livro O Monge que Vendeu o Seu Ferrari, o qual conta uma fábula para explicar o poder da mente e como usá-lo, onde Robin compara a mente a um jardim. Também eu repito esta analogia vezes se encontra com os meus clientes para que entendam e aceitem que as suas mentes, os seus pensamentos, são a base de uma vida próspera, abundante, saudável. Sinto que nunca é demais falar deste assunto, até porque continuo a ver resistência em aceitar esta ideia. As pessoas encontram-se tão envolvidas com as suas preocupações que não conseguem sequer dar-se uma oportunidade. Diariamente põem no jardim fértil da mente as preocupações, as inquietações com o passado, as cogitações sobre o futuro e todos os medos autogerados que criam o caos no seu mundo interior. Permite que lhes seja roubada a sua força de vida. A gestão da mente é a essência da gestão da vida. Quando uma pessoa se dedica a transformar o seu mundo interior, a vida passa rapidamente da trivialidade para o reino extraordinário. Neste capítulo são partilhadas formas para aprenderes a cuidar, controlar a mente e libertares as forças dormentes que possuis. Estudiosos do potencial humano afirmam mesmo que, em média, uma pessoa só usa cerca de 10 a 20% do seu potencial. Uma das primeiras tarefas é ter um objetivo claramente definido. Esta ação por si só já vai transcender limitações. A tua consciência expande-se e tu deparas-te para um novo mundo. A mente é um excelente criado, mas um péssimo patrão. Por isso é necessário saber, aprender a dominá-la, a controlar os pensamentos para que esse potencial seja então libertado. Robin Sharma partilha algumas técnicas simples que podem ser o teu ponto de partida. Existe muito poder na simplicidade, mas mais poder existe na prática e consistência. O coração da rosa, o pensamento oposto, o segredo do lago são as técnicas apresentadas aqui e explicadas neste capítulo para influenciar a tua mente de forma construtiva. A maior parte das pessoas não pensa na natureza dos seus pensamentos e, no entanto, a qualidade do teu pensamento determina a qualidade da tua vida. Se queres viver uma vida em pleno, preocupa-te com os teus pensamentos da mesma maneira que te preocuparias com os teus bens mais preciosos, sugere Robin Sharma. Vamos então agora dar início à partilha de hoje. Um jardim extraordinário. A maior parte das pessoas vive, quer fisicamente, intelectualmente, quer moralmente, num círculo muito restrito do seu ser potencial. Todos temos reservatórios de vida aos quais recorrer que nem sequer imaginamos. Isto é uma citação de William James. Na fábula, o jardim é um símbolo da mente, explicou Julian. Se cuidares da tua mente, se a nutrires e cultivares como um jardim rico e fértil, ele florescerá, muito além das tuas expectativas. Mas se deixares as ervas daninhas criarem raízes, nunca terás paz de espírito e harmonia interior profunda. Deixa-me fazer-te uma pergunta muito simples, John. Se eu chegasse ao teu quintal, onde tens o tal jardim de que tanto me costumavas falar, e despejasse lá resíduos tóxicos nas tuas queridas petúnias, não ias ficar nada contente, pois não? Claro que não, Julian. A maior parte dos jardineiros guardam os seus jardins como orgulhosos soldados e certificam-se de que eles nunca serão contaminados, disse Julian. E, no entanto, vê a quantidade de resíduos tóxicos que a maioria das pessoas põe todos os dias no jardim fértil das suas mentes. As preocupações e ansiedades, as inquietações com o passado, as cogitações sobre o futuro e todos aqueles medos autogerados que criam o caos no seu mundo interior. Na língua nativa dos sábios de Sivana, que existe há milhares de anos, o caractere escrito que simboliza preocupação é extremamente parecido com o caractere de uma pira fúnebre. O Yog Raman disse-me que não se trata de uma mera coincidência. A preocupação consome a energia da mente e mais cedo ou mais tarde prejudica a alma. Para viver em pleno, prosseguiu Julian, tens de guardar os portões do teu jardim e só deixar entrar as coisas boas. Não te podes dar ao luxo de ter um pensamento negativo. Absolutamente nenhum.
As pessoas mais alegres, mais dinâmicas e satisfeitas deste mundo não são diferentes de ti ou de mim em termos da sua estrutura. Todos somos feitos de carne e osso, provimos todos da mesma fonte universal. Mas aquelas que não se contentam com substituir, as que ateiam as chamas do seu potencial humano e saboreiam verdadeiramente a mágica dança da vida, fazem coisas diferentes daquelas pessoas cujas vidas são banais. Acima de tudo, adotam um paradigma positivo acerca do mundo e de tudo o que nele existe. Os sábios ensinaram-me, acrescentou Julian, que num dia normal, pela cabeça de uma pessoa comum, passam cerca de 70.000 pensamentos. Mas o que mais me espantou foi que 95% desses pensamentos eram os mesmos que a pessoa pensou no dia anterior. Estás a falar a sério? Perguntou John. Muito a sério, respondeu Julian. É esta a tirania do pensamento empobrecido. Essas pessoas que pensam as mesmas coisas todos os dias, sendo a maior parte delas negativas, caíram em maus hábitos mentais. Em vez de se concentrarem em todos os aspectos bons das suas vidas e pensarem em maneiras de melhorar as coisas, ficaram presas aos seus passados. Algumas preocupam-se com relações fracassadas ou com problemas financeiros. Outras inquietam-se por causa das suas infâncias pouco perfeitas. Outras ainda atormentam-se com assuntos comezinhos, a forma como a empregada da loja os tratou, o comentário que um colega de trabalho lhes fez. As pessoas que pensam desta maneira estão a permitir que a preocupação lhes roube a sua força de vida. Estão a impedir que o enorme potencial das suas mentes faça a sua magia e lhes dê tudo o que desejam, emocional, física e, sim, espiritualmente. Estas pessoas nunca se apercebem de que a gestão da mente é a essência da gestão da vida. A maneira como pensamos deriva do hábito puro e simplesmente, continuou Julian. A maior parte das pessoas não se apercebe do enorme poder das suas mentes. Aprendi que até os melhores pensadores utilizam apenas 1/100% das suas reservas mentais. Em Sivana, os sábios ousaram explorar o potencial adormecido da sua capacidade mental numa base regular e os resultados foram espantosos. O Yogi Raman, através do treino regular e disciplinado, condicionou a sua mente ao ponto de conseguir abrandar o bater do seu coração. Treinou-se inclusivamente a passar semanas a fio sem dormir. Não estou a sugerir que devas aspirar a alcançar estes objetivos. Sugiro apenas que comeces por ver a tua mente como ela é, o maior dom da natureza. Há alguns exercícios que eu possa fazer para abrir este potencial da mente, conseguir abrandar o ritmo do meu coração, faria de mim um êxito no circuito das festas, comentei a brincar. Não te preocupes com isso agora, John, respondeu Julian. Eu vou ensinar-te algumas técnicas práticas que podes experimentar mais tarde e que te vão mostrar o poder desta antiga tecnologia. Mas por agora o que importa é compreender que o domínio da mente vem nada mais nada menos do treino. A maior parte de nós dispõe das mesmas matérias-primas ao nascer. O que distingue as pessoas que alcançam umas mais do que as outras, ou aquelas que são mais felizes do que outras, é a maneira como usam e definem essas matérias-primas. Quando uma pessoa se dedica a transformar o seu mundo interior, a vida passa rapidamente da trivialidade para o reino do extraordinário. O meu professor estava cada vez mais excitado. Os seus olhos pareciam cintilar quando falou sobre a magia da mente e da abundância de coisas boas que ela traz. Sabes que mais, John? Feitas as contas, só há uma coisa sobre a qual temos controle absoluto, disse Julian. Os nossos filhos, respondi eu. Não, John, as nossas mentes. Podemos não controlar o clima, ou o trânsito, ou os estados de espíritos das outras pessoas que nos rodeiam, mas conseguimos, sem dúvida, controlar a nossa atitude perante esses acontecimentos. Todos nós temos o poder de determinar o que vamos pensar a qualquer momento.
Esta capacidade faz parte de tudo aquilo que nos torna humanos. Uma das pérolas fundamentais de sabedoria mundana que aprendi nas minhas viagens pelo Oriente é também uma das mais simples. Julian fez agora uma pausa, como se fosse evocar um dom de valor inestimável. Então o que é? Perguntei. Não existe uma realidade objetiva ou um mundo real. Não existem absolutos. O rosto do teu inimigo pode ser o rosto do meu melhor amigo. Um acontecimento que parece uma tragédia para uma pessoa pode revelar as sementes de oportunidade sem limite para outra. O que realmente separa as pessoas que são geralmente positivas e otimistas daquelas que estão constantemente infelizes é a maneira como as circunstâncias da vida são interpretadas e processadas. Ok, Julian, como é que uma tragédia pode ser outra coisa que não uma tragédia? Deixa-me explicar, disse Julian. Deixa dar-te rapidamente um exemplo. Quando viajei por Calcut, conheci uma professora chamada Malika. Ela adorava ensinar e tratava os alunos como trataria os seus próprios filhos, alimentando o seu potencial com todo o carinho. O seu lema permanente era: a tua força de vontade é mais importante do que o teu coeficiente de inteligência. Ela era conhecida em toda a comunidade como uma pessoa que gostava de dar, que servia altruisticamente qualquer pessoa necessitada. Infelizmente, a sua querida escola, que servira de palco ao maravilhoso crescimento de várias gerações de crianças, foi devastada numa noite pelas chamas ateadas por um incendiário. Todas as pessoas da comunidade sofreram uma enorme perda, mas à medida que o tempo foi passando, a sua raiva cedeu lugar à apatia e elas resignaram-se ao facto de que os seus filhos iam ficar sem escola. E a Malika? Perguntei eu. Ela era diferente, respondeu Julian. Ela era uma eterna otimista. Ao contrário de todas as pessoas à sua volta, ela apercebeu-se da oportunidade que tinha em suas mãos. Contou aos pais das crianças que todos os obstáculos oferecem um benefício equivalente, se as pessoas se derem ao trabalho de o procurar. Este acontecimento era uma dádiva encapotada. A escola que ficara reduzida a cinza estava velha e decrépita. O telhado tinha brechas e o chão cedera à pressão de milhares de pezinhos a pisarem a sua superfície. Esta era a oportunidade que tinham estado à espera para unirem esforços enquanto comunidade e construírem uma escola muito melhor, uma escola que educasse muitas outras crianças nos anos vindouros. E assim, com esta força energética de 74 anos, as pessoas reuniram os seus recursos coletivos e angariaram uma verba suficiente para construírem uma escola novinha em folha, uma escola que se erguia como um brilhante exemplo do poder da visão perante a adversidade. É como o velho ditado sobre o otimista que vê o copo semi-cheio em vez de semi-vazio, perguntei. Sim, é uma boa maneira de encarar as coisas, respondeu Julian. Independentemente do que possa acontecer na tua vida, só tu tens a capacidade de escolher como vais reagir. Assim que criares o hábito de procurar sempre o lado positivo em todas as circunstâncias, a tua vida alcançará as suas dimensões supremas. Esta é uma das maiores de todas as leis naturais. E o princípio de tudo é utilizar a mente de uma maneira mais eficaz? Perguntei. Exatamente, John. Todo o sucesso na vida, seja material, seja espiritual, começa por essa massa de 6 quilos que tens entre os ombros. Ou, mais especificamente, pelos pensamentos que tu enfias na tua mente a cada segundo de cada minuto de cada dia. O teu mundo exterior reflete o estado do teu mundo interior. Ao controlares os pensamentos e a maneira como reages aos acontecimentos da tua vida, começas a controlar o teu destino. Faz todo sentido, Julian. Acho que a minha vida se tornou tão desenfreada que nunca tive tempo para pensar nessas coisas. Quando andava na faculdade, o meu melhor amigo Alex adorava ler livros inspiradores. Dizia que o mantinham motivado e cheio de energia perante a nossa carga pesada de trabalho.
Lembro-me de ele dizer que num desses livros explicava que o caractere chinês de para crise é composto por 2 subcaracteres, um que simboliza o perigo e o outro que simboliza a oportunidade. Pelos vistos, até os antigos chineses já sabiam que existe um lado positivo para a mais negra das circunstâncias, se tivermos coragem de o procurar. O Yohanan explicou a situação da seguinte maneira, John. Não existem erros na vida, apenas lições. Não existem experiências negativas, apenas oportunidades para crescer, aprender e avançar ao longo da estrada do autodomínio. Da luta advém a força. Até a dor pode ser um professor magnífico. A dor, objetei. Sim, claro. Para transcenderes a dor, primeiro tens de senti-la, John. Ou, por outras palavras, como é que podes verdadeiramente sentir a alegria de estar no cume da montanha sem visitares primeiro o fundo do vale? Tu estás a compreender? Para saborear o bom, então temos de conhecer o mal, é isso? Sim, John. Mas a minha sugestão é que pares de julgar os acontecimentos como sendo positivos ou negativos. Limita-te, pelo contrário, a vivê-los, celebrá-los e a aprender com eles. Todos os acontecimentos nos oferecem lições. Estas pequenas lições alimentam o nosso crescimento interior e o exterior. Sem elas, ficarias preso num planalto. Pensa nisto no contexto da tua vida. A maior parte das pessoas cresce mais depois de passar precisamente por experiências que constituem um grande desafio. E se o resultado não for aquele que esperavas e te sentires desiludido, lembra-te de que as leis da natureza garantem sempre que, quando se fecha uma porta, abre-se outra. Julian começou a agitar os braços de excitação como um ministro norte-americano sulista a pregar para a sua congregação. Quando começares a aplicar consistentemente este princípio, disse Julian, à tua vida cotidiana e começares a condicionar a tua mente para traduzir todos os acontecimentos em lições positivas e fortalecedoras, acabarás para sempre com as tuas preocupações. Deixarás de ser prisioneiro do teu passado. Pelo contrário, tornar-te-ás o arquiteto do teu futuro. Está bem, já percebi a ideia, Julian. Todas as experiências, até as más, nos oferecem uma lição. Portanto, devo abrir a minha mente para conseguir aprender através de tudo o que me acontece. Assim ficarei mais forte e feliz. Que mais pode um humilde advogado da classe média fazer para melhorar as suas coisas? Acima de tudo, respondeu Julian, começa a viver a partir da glória da tua imaginação e não da tua memória. Ok, Julian, explica lá isso outra vez. O que eu quero dizer, John, é que para libertares o potencial da tua mente, corpo e alma, primeiro tens de expandir a tua imaginação. As coisas são sempre criadas 2 vezes, primeiro na oficina da tua mente e só depois na realidade. Eu chamo a este processo de fazer um projeto, porque na verdade tudo o que crias no teu mundo exterior começa por ser um mero projeto no teu mundo interior, no ecrã riquíssimo da tua mente. Quando aprendes a controlar os teus pensamentos e imaginas vividamente tudo o que desejas para esta existência terrena num estado de total expectativa, as forças dormentes despertam dentro de ti. Começarás a libertar o verdadeiro potencial da tua mente para criar o tipo de vida mágica que eu acho que tu mereces. A partir de hoje à noite, esquece o passado. Ousa sonhar que és mais do que a soma das tuas atuais circunstâncias. Espera pelo melhor. Ficarás espantado com os resultados. Sabes uma coisa, John? Ao longo daqueles anos todos na carreira jurídica, eu achava que sabia tudo. Passei anos a estudar nas melhores escolas, a ler livros de direito que conseguia arranjar e a trabalhar com os melhores mestres. Sim, eu era um vencedor no jogo do direito, mas agora percebo que estava a perder no jogo da vida. Estava tão entretido com os grandes prazeres da vida que me esqueci dos pequeninos. Nunca li os livros magníficos que o meu pai me costumava dizer para ler. Não construí grandes amizades. Nunca aprendi a apreciar boa música. Tendo dito isto, considero-me uma pessoa com sorte. O meu ataque cardíaco foi um momento decisivo, o meu despertar pessoal, por assim dizer. Acredites ou não, deu-me uma segunda oportunidade para viver uma vida mais rica e mais inspirada.
Como Malika, a professora, eu vi as sementes da oportunidade contidas na minha experiência dolorosa. Acima de tudo, tive a coragem de as alimentar. Percebi eu, ao mesmo tempo que Julian rejuvenescera por fora, tornara-se mais sensato por dentro. Compreendi que aquele serão era mais do que uma mera conversa fascinante com um velho amigo. Percebi que aquele serão podia ser o meu próprio momento decisivo e uma excelente oportunidade para começar de novo. A minha mente começou a refletir sobre tudo o que estava de errado na minha vida. Sim, eu tenho uma família ótima, um emprego estável como advogado conceituado. Contudo, nos meus momentos de sossego, sabia que tinha de haver mais qualquer coisa. Tinha de preencher o vazio que começava a cair sobre a minha vida. Quando eu era miúdo, eu tinha grandes sonhos. Muitas vezes imaginava-me como um herói desportivo ou um magnata dos negócios. Acreditava que podia fazer, ter e ser tudo o que quisesse. Lembrei-me também da maneira como me costumava sentir quando era adolescente na solorenga costa oeste. Divertia-me com prazeres tão simples. Divertia-me a passar uma tarde inteira a nadar nu ou a passear de bicicleta pelo meio do mato. Tinha uma curiosidade tão grande pela vida. Era um aventureiro. O meu futuro não tinha limites. Sinceramente, acho que nunca mais tornei a sentir esse tipo de liberdade, de alegria, nos últimos 15 anos. O que aconteceu? Talvez eu tenha perdido os meus sonhos de vista quando me tornei um adulto e me resignei a agir como os adultos devem agir. Talvez me tenha perdido de vista quando entrei na faculdade de Direito e comecei a falar como os advogados devem falar. Seja como for, aquela noite com o Julian ao meu lado, a abrir o seu coração sobre uma chávena de chá frio, fez-me decidir parar de gastar tanto tempo a ganhar dinheiro e investir muito mais em criar uma vida. Parece-me que te pus a pensar tão bem na vida, comentou Julian. Começa a pensar então nos teus sonhos, para variar, como fazias quando eras miúdo. Jonas Salk escreveu: já tive sonhos e já tive pesadelos. Ultrapassei os meus pesadelos por causa dos meus sonhos. Atreve-te a desenterrar os teus sonhos, John. Recomeça a venerar a vida e a celebrar todas as suas maravilhas. Desperta para o poder da tua própria mente, para fazeres com que as coisas aconteçam. Assim que o fizeres, o universo vai tornar-se o teu aliado e trazer magia para a tua vida. Julian enfiou a mão no bolso fundo do manto e retirou um pequeno cartão, do tamanho de um cartão de visita, com os bordos rasgados, possivelmente de tanto uso. John, um dia, enquanto o Yog, Raman e eu passeávamos por um sossegado trilho de montanha, perguntei-lhe quem era o filósofo que ele preferia. Ele disse-me que tivera muitas influências na vida e que era difícil escolher uma só fonte de inspiração. Mas havia uma citação em particular, que ele levava dentro do coração, uma citação que simbolizava todos os valores que aprendera a valorizar ao longo de uma vida de contemplação. Naquele lugar magnífico, nas profundezas do centro do nada, aquele sábio do Oriente partilhou-a comigo. E também eu escrevi aquelas palavras no meu coração. Ainda hoje me recordo diariamente de tudo o que somos e de tudo o que podemos ser. As palavras eram do grande filósofo indiano Patanjali. Proferi-las em voz alta todas as manhãs antes de me sentar a meditar tem sido uma profunda influência no desenrolar dos meus dias. Lembra-te, John, de que as palavras são a encarnação verbal do poder. E Julian mostrou-me em seguida o cartão. A citação dizia: quando te sentes inspirado por um objetivo grandioso, por um projeto extraordinário, todos os teus pensamentos quebram as suas grilhetas. A tua mente transcende as limitações. A tua consciência expande-se em todas as direções e tu deparas-te com um novo, magnífico e maravilhoso mundo. As forças, as faculdades e talentos adormecidos despertam para a vida e tu descobres que tu próprio és uma pessoa muito melhor do que jamais pensaras ser possível.
Nesse instante, eu percebi a relação que existe entre vigor físico e agilidade mental. Julian era o retrato perfeito da saúde e parecia muito mais jovem do que quando nos conhecemos. Transbordava de vitalidade e parecia que a sua energia, entusiasmo e otimismo não tinham limites. Compreendi que ele fizera muitas mudanças no seu estilo de vida anterior, mas era notório que o ponto de partida da sua magnífica transformação fora a saúde mental. O sucesso exterior começa de facto pelo sucesso interior, e mudando os seus pensamentos, Julian Mantle mudara a sua vida. Como é que posso ao certo desenvolver essa maneira de estar positiva e serena e inspirada, Julian? Depois de tantos anos de rotina, acho que os meus músculos mentais estão em má forma. Aliás, pensando bem, tenho muito pouco controle sobre os meus pensamentos que andam a pairar no jardim da minha mente, confessei. A mente é um excelente criado, mas é um péssimo patrão, John. Se te tornaste um pensador negativo, é porque tu não cuidaste da tua mente e não a treinaste para se concentrar no bem. Winston Churchill disse que o preço da grandeza é assumirmos a responsabilidade por cada um dos nossos pensamentos. Só assim poderás instaurar o vibrante padrão mental que desejas. Lembra-te de que a mente é realmente como qualquer outro músculo do corpo. Se não o usares, perde o seu vigor. Então estás a dizer que se eu não exercitar a minha mente, ela enfraquece. Exatamente, John. Vê as coisas da seguinte maneira. Se queres fortalecer os músculos do teu braço, tens de treiná-los. Se queres endurecer os músculos das tuas pernas, tens de exercitá-los. A tua mente também fará coisas maravilhosas se a deixares. Atrairá tudo o que desejas para a tua vida, assim que aprenderes a operá-la de maneira eficaz. Criará uma saúde ideal se cuidares dela como deve ser e regressará ao seu estado natural de serenidade e tranquilidade, se tiveres a visão para o pedir. Os sábios de Sivana têm um ditado muito especial. Os limites da tua vida são meras criações do eu. Não percebi essa, Julian. Eu vou explicar, John. Os pensadores esclarecidos sabem que os seus pensamentos formam o seu mundo e que a qualidade da vida se reduz à riqueza desses pensamentos. Portanto, se queres uma vida mais pacífica e significativa, tens de pensar de um modo mais pacífico e significativo. Dá-me uma solução rápida, Julian. O que é que queres dizer com isso, John? É que eu estou empolgado com o teu discurso, mas eu sou um homem impaciente. Não tens uns exercícios ou umas técnicas que eu possa usar já aqui na minha sala de estar para mudar a maneira como eu utilizo a minha mente? John, as soluções rápidas não resultam. Toda a mudança interior duradoura requer tempo e esforço. A persistência é a fonte da mudança pessoal. Não estou a dizer que vais demorar anos a conseguir mudar profundamente a tua vida. Se aplicares diligentemente as estratégias que eu estou a partilhar contigo todos os dias, durante apenas um mês ficarás espantado com os resultados. Começarás a descobrir os níveis mais elevados das tuas capacidades e a entrar no reino do miraculoso. Mas para chegares ao teu destino, não podes ficar obcecado com o resultado. Pelo contrário, goza o processo de expansão e crescimento pessoal. Ironicamente, quanto menos te preocupares com o resultado final, mais rapidamente ele surgirá. Como? É como aquela história, John, clássica do miúdo que sai de casa para ir estudar com um grande mestre. Quando conheceu o velho sábio, a primeira pergunta que lhe fez foi: quanto tempo vou demorar a ficar tão sábio como tu? A resposta não se fez esperar. 5 anos, respondeu ele. É muito tempo, retorquiu o miúdo. E se eu trabalhar com o dobro do afinco? Disse o jovem. Nesse caso, demorarás 10 anos, respondeu o mestre. 10? Isso é muito tempo. E então se eu estudar dia e noite todos os dias e todas as noites? Disse o jovem. Então o mestre respondeu: 15 anos. Não compreendo, disse o miúdo. Sempre que prometo dedicar mais energia ao meu objetivo, dizes que vou demorar ainda mais tempo a atingi-lo. Porquê? A resposta é simples. Com um olho fixo no destino, sobra-te apenas um olho para te guiar ao longo da viagem.
Excelente argumentação, senhor advogado, comentei eu. Parece uma história, a história da minha vida. Sê paciente, John, e não te esqueças de que tudo o que procuras acabará por vir ao teu encontro, se te preparares para isso e esperares. Mas nunca fui uma pessoa de sorte, Julian. Tudo o que conquistei foi através de pura persistência. Mas o que é sorte, meu amigo? Não passa do casamento entre a preparação e a oportunidade. Antes de te explicar os métodos exatos que os sábios de Sivana me ensinaram, primeiro tenho de partilhar contigo alguns dos conceitos-chave. Para começar, lembre-se sempre de que a concentração é a raiz do domínio mental. A sério? Perguntei. Eu sei, eu também fiquei surpreendido, John, mas é verdade. A mente pode alcançar feitos extraordinários. Já sabes disso. O simples facto de teres um desejo, um sonho, significa que tu tens a correspondente capacidade de o concretizares. Esta é uma das verdades universais dos sábios de Sivana. Mas para libertares o poder da tua mente, primeiro tens de dominá-lo e canalizá-lo unicamente para a tarefa que tens em mãos. Assim que concentrares a tua mente num só objetivo, surgirão extraordinárias bênçãos na tua vida. Por que é que a concentração é assim tão importante, Julian? Permite-me, George, responder à tua pergunta com um trocadilho. Imaginemos que te perdes numa floresta em pleno inverno e precisas desesperadamente de aquecer. Dentro da tua mochila só tens uma carta que o teu melhor amigo te enviou, uma lata de atum e uma pequena lupa com que andas sempre para compensar a tua miopia. Felizmente conseguiste encontrar lenha, mas não tens fósforo. Como é que acendias o fogo? Meu Deus, Julian, agora deixaste-me à nora. Eu desisto. É muito simples, John. Colocas a carta no meio da lenha seca e seguras na lupa por cima de tudo. Os raios do sol concentram-se na lente e ateiam o fogo numa questão de segundos. E a lata de atum para que serve, Julian? Só falei na lata de atum para te distrair da solução óbvia, respondeu Julian com um sorriso. Mas o fundamental do exemplo é, se pusesses a carta por cima da lenha seca, não obterias resultados. Mas assim que usares a lupa para concentrar os raios dispersos de sol na carta, ela incendeia-se. Esta analogia aplica-se à mente. Quando concentras o seu tremendo poder em objetivos definidos e significativos, rapidamente ateias as chamas do teu poder pessoal e produzes resultados surpreendentes. Rapidamente ateias as chamas do teu poder pessoal e produzes resultados surpreendentes. Tais como? Perguntei eu. Bem, John, só tu podes responder a essa pergunta. O que é que tu procuras? Queres ser um pai melhor e ter uma vida mais equilibrada e gratificante? Queres ou desejas mais realização espiritual? É uma aventura e diversão que achas que te faltam? Pensa bem nestas questões. E que tal felicidade interna, Julian? És modesto, John. Nada como começar por coisas pequenas. Sim, mas também podes ter felicidade eterna. Então como? John, os sábios de Sivana conhecem o segredo da felicidade há mais de 5 milhares de anos. Felizmente não se importaram de partilhar esta dádiva comigo. Queres ouvi-la? Não, agora estou com vontade de fazer uma pausa e ir forrar a garagem com papel de parede. Hã? Como, John? É claro que quero ouvir o segredo da felicidade eterna, Julian. Não é disso que, em última análise, andamos todos à procura? É verdade, John. Bom, aqui fica. Importas-te me servir mais um pouco de chá? O segredo da felicidade é simples. Descobre o que é que realmente gostas de fazer e depois canaliza toda a tua energia nessa direção. Se estudares as pessoas mais felizes, saudáveis e contentes do nosso mundo, verás que todas elas descobriram a paixão da sua vida e passaram os seus dias a investir nela. Este chamamento acaba quase sempre por, de certo modo, servir os outros. Assim que concentrares o teu poder e energia mentais numa coisa que adoras, a tua vida enche de abundância e todos os teus desejos se concretizam facilmente. Ok, portanto, é uma questão de descobrir o que me entusiasma e depois fazê-lo. Se for um objetivo digno, sim, respondeu Julian. E como é que defines digno?
Como já disse, John, a tua paixão tem que, de algum modo, melhorar ou servir as vidas de outras pessoas. Viktor Frankl explicou de uma maneira tão concisa que eu vou citá-lo. O sucesso, à semelhança da felicidade, não pode ser provocado, tem de surgir naturalmente. E isso só acontece como efeito secundário, espontâneo da dedicação do indivíduo a uma causa superior a ele. Assim que descobrires qual é a obra da tua vida, o teu mundo despertará. Acordarás todas as manhãs com uma reserva inesgotável de energia e entusiasmo. Todos os teus pensamentos estarão concentrados no teu objetivo definido. Não terás tempo para desperdiçar tempo. As tuas capacidades mentais não serão, por conseguinte, desperdiçadas em pensamentos triviais. Apagarás automaticamente o hábito da preocupação e tornar-te-á muito mais eficaz e produtivo. Curiosamente, também terás uma sensação mais profunda de harmonia interior, como se estivesse a ser guiado para cumprires a tua missão. É uma sensação maravilhosa que eu adoro, rematou Julian sorrindo. Fascinante, Julian. Agrada-me a parte de acordar a sentir-me bem. Para ser sincero, a maior parte dos dias só me apetecia era ficar debaixo dos cobertores. Seria muito melhor do que ter de enfrentar o trânsito, os clientes irritados, os adversários agressivos e a corrente interminável de influências negativas. Tudo isso me deixa tão cansado. Sabes porquê é que a maior parte das pessoas dorme tanto, John? Não. Porquê, Julian? Porque não têm mais nada para fazer. As pessoas que se levantam com o nascer do sol têm todas uma coisa em comum. O que? Loucura? Que graça, John. Não. Têm um objetivo que acende o fogo do seu potencial interior. São motivadas pelas suas prioridades, mas não de uma maneira doentia ou obsessiva. Fazem-no sem esforço. E como sentem entusiasmo e paixão pelo que fazem na vida, essas pessoas vivem no presente. A sua atenção está completamente virada para a tarefa que têm em mãos, portanto, não há fugas de energia. Essas pessoas são as mais vibrantes e energéticas que há de conhecer em toda a tua vida. Fugas de energia? Parece-me um discurso muito New Age, Julian. Aposto que não aprendeste essa terminologia na Universidade de Harvard. Tens razão, John. Os sábios de Sivana foram os pioneiros desse conceito. Embora exista há séculos, a sua aplicação é tão relevante nos tempos que correm como na época em que surgiu. Existem demasiadas pessoas consumidas por preocupações desnecessárias e infindáveis, que esgotam toda a sua vitalidade e energia. Já alguma vez viste o interior de um pneu de bicicleta? Claro que já, Julian. Quando está completamente cheio, levanta-te facilmente ao teu destino. Mas se tiver fugas, o pneu acaba por esvaziar-se e a tua viagem é abruptamente interrompida. É assim que a mente funciona. A preocupação faz com que a tua preciosa energia mental vaze, tal como o ar a vazar do interior de um pneu. Em breve, ficas sem energia. Toda a tua criatividade, o otimismo, a motivação se esgotaram, deixando-te exausto. Eu sei qual é a sensação, Julian. Muitas vezes passo os meus dias no caos de uma crise. Tenho de estar não sei em quantos lugares ao mesmo tempo e não consigo satisfazer ninguém. Nesses dias sinto que, apesar de ter feito pouco esforço físico, fico completamente esgotado à conta de tanta preocupação. Quando chego a casa, só tenho forças para pegar num copo de whisky e sentar-me à frente da televisão e fazer zapping. Exatamente, John. É o que o stress faz às pessoas. Mas assim que descobres o teu objetivo, a vida torna-se muito mais fácil e gratificante. Quando tu descobres qual é realmente a tua principal finalidade ou destino, nunca mais terás de trabalhar na vida. Reforma antecipada, Julian? Não, John. O trabalho apenas será uma diversão. Não achas que seria um bocado arriscado desistir da minha carreira para me pôr à procura da minha paixão e objetivo? Eu tenho uma família para sustentar e contas pendentes. Tenho 4 pessoas que dependem de mim. Não estou a dizer para abandonares a carreira jurídica amanhã, John. Mas terás de começar a correr riscos, a sacudir um pouco a tua vida. Liberta-te das teias de aranha. Segue um desvio em vez do caminho que já conheces. A maior parte das pessoas vive dentro dos limites da sua zona confortável. O Yogi Raman
Foi a primeira pessoa que me explicou que a melhor coisa que podemos fazer por nós próprios é ir além dos nossos confins habituais. É esse o caminho para o autocontrolo e para a concretização do verdadeiro potencial dos nossos dotes humanos, que são a mente, o corpo e a alma. Então, que riscos é que eu devo correr? Para de ser tão pragmático, John. Começa a fazer as coisas que sempre quiseste fazer. Conheço advogados que desistiram da carreira para se tornarem atores, contabilistas, para se tornarem músicos de jazz e descobriram assim a felicidade profunda que durante tanto tempo lhes escapara por entre os dedos. Qual é o problema de já não terem dinheiro para fazer férias 2 vezes ao ano e ter uma casa de luxo nas Ilhas Caimão? Correr riscos calculados traz lucros enormes. Como é que há de chegar ao cimo da escada se nunca tirares os pés do primeiro degrau? Compreendo, Julian. Portanto, pensa, John, descobre a tua verdadeira razão de viver e depois ganha a coragem para a concretizares. Com o devido respeito, Julian, pensar é o que mais eu faço. Aliás, o meu problema é pensar demasiado. A minha mente não para. É um caos de vozes que me deixa louco. O que eu estou a sugerir não é isso, John. Todos os dias os sábios de Savannah dedicavam uns instantes do seu tempo à meditação silenciosa para refletirem sobre não só porque é que ali estavam, mas para onde iam. Refletiam sobre os seus objetivos e como é que estavam a viver as suas vidas dia a dia. Acima de tudo, pensavam profunda e honestamente em como poderiam melhorar o dia seguinte. Os avanços conquistados diariamente produzem resultados duradouros que, por sua vez, conduzem à mudança positiva. Portanto, eu devia gastar uns minutos por dia a refletir sobre a minha vida. É isso, Julian? Sim, John. Nem que sejam 10 minutos de reflexão por dia, será o suficiente para melhorar substancialmente a tua qualidade de vida. Ok, estou a perceber, Julian. O problema é que assim que o meu dia engrena, eu não disponho de 10 minutos livres nem sequer para almoçar. Meu amigo, dizer que não tens tempo para melhorar os teus pensamentos e a tua vida é como dizer que não tens tempo para meter gasolina porque estás demasiado ocupado a conduzir. Vais acabar por sofrer as consequências. Sim, eu sei, Julian. Então, e as tais técnicas que me irias ensinar? Lembrei-me na esperança de aprender um método prático para aplicar a sabedoria que ele estava a transmitir-me naquele momento. Ok, John, há uma técnica para dominar a mente que se destaca de todas as outras. É uma das preferidas dos sábios de Savannah que me ensinaram com toda a fé e confiança. Depois de a treinar durante 21 dias, senti-me mais energético, entusiástico e revigorado do que nunca. É uma técnica de 4.000 anos, chama-se Coração de Rosa. Para fazeres este exercício, John, só precisas de uma rosa fresca e de um lugar silencioso. O mais indicado é sempre um espaço natural, mas um quarto sossegado também serve. Começa por observar o centro da rosa, o coração. O Yogi Raman disse-me que uma rosa é muito parecida com a vida. Encontras espinhos pelo meio, mas se tiveres fé e acreditar nos teus sonhos, acabarás por ultrapassar os espinhos e chegar ao coração glorioso da flor. Continua a contemplar a rosa. Repara na sua textura, na cor, na forma. Saboreia o seu odor e concentra-te nesse objeto maravilhoso que tens à tua frente. No início, outros pensamentos entrarão na tua mente, distraindo-te do coração da rosa. É típico de uma mente sem treino. Mas não te preocupes porque rapidamente farás progresso. Torna simplesmente a concentrar-te no objeto que observas. Em breve a tua mente ficará mais forte e disciplinada. É só isso que tenho que fazer? Parece tão simples, Julian. Mas é essa a grande verdade, John. Este ritual tem, no entanto, de ser executado todos os dias para ser eficaz. Nos primeiros dias vais ter dificuldades em concentrar-te durante 5 minutos de seguida. A maior parte das pessoas vive a um ritmo tão frenético que a quietude e o silêncio são coisas estranhas e desconfortáveis. A maior parte das pessoas que me escuta diz que não tem tempo para se sentar para olhar para uma flor. São essas pessoas que te dirão que não têm tempo para apreciar o riso das crianças ou para andar descalças à chuva. Essas pessoas dizem que estão demasiado ocupadas.
nem sequer têm tempo para construir amizades, porque as amizades requerem tempo. Conheces bem essas pessoas? Disse eu. Pois, porque eu próprio também já fui uma delas, respondeu Julian. A seguir, deteve-se e ficou muito quieto a olhar, com um olhar intenso pousado no relógio de pé que a minha avó me oferecera a mim e à Jenny quando nos mudamos para aquela casa. Sempre que penso nas pessoas que vivem dessa maneira, lembro-me das palavras de um escritor britânico cuja obra o meu pai adorava ler. Não podemos deixar que o relógio e o calendário nos ceguem para o facto de que cada instante da vida é um milagre e um mistério. Insiste e passa momentos cada vez mais longos a saborear o coração da rosa, prosseguiu Julian. Passada uma semana ou duas, deverás ser capaz de fazer este exercício durante 20 minutos sem que a tua mente se disperse com outros pensamentos. Será o primeiro indício de que estás a recuperar o controle sobre a fortaleza da tua mente. A seguir, ela concentrar-se-á apenas naquilo que tu quiseres. Será um excepcional criado ao teu dispor, capaz de fazer coisas extraordinárias. Lembra-te de que ou controlas a tua mente ou ela controla-te a ti. Em termos práticos, vais notar que te sentes mais calmo. Terás dado um passo em frente para te conseguires libertar do hábito da preocupação, que atormenta a maior parte das pessoas, e terás mais energia e otimismo. Todos os dias, por mais ocupado que estejas e desafios que tenhas de enfrentar, regressa ao coração da rosa. É o teu oásis, o teu retiro silencioso, a tua ilha de paz. Nunca te esqueças que existe poder no silêncio e na quietude. A quietude é a pedra angular na ligação à fonte universal de inteligência que palpita em todos os seres vivos. Eu estava fascinado com o que ouvia. Seria realmente possível melhorar profundamente a qualidade da minha vida através de uma estratégia tão simples? O segredo das mudanças drásticas que vejo em ti não pode ser só o coração de rosa, comentei. Sim, tens razão, John. Aliás, a minha transformação ocorreu na sequência da aplicação de uma série de estratégias concertadas extremamente eficazes. Não te preocupes, porque são todas tão simples como o exercício que acabei de te ensinar, e igualmente poderosas. A chave para ti, John, é abrir a tua mente para o potencial de viveres uma vida recheada de possibilidades. Julian, um poço de sabedoria, continuou a revelar-me o que aprendera em Savannah. Outra técnica muito boa para libertar a mente de preocupações e de outras influências negativas e esgotantes baseia-se naquilo que o Yogi Raman chama de pensamento oposto. Aprendi por causa das grandes leis da natureza que a mente só consegue reter um pensamento de cada vez. Experimenta, John, e verás que é verdade. Eu experimentei e sim, é verdade. Usando esta pequena informação, qualquer pessoa consegue facilmente criar um padrão mental positivo e criativo num curto espaço de tempo. O processo é muito simples. Sempre que um pensamento indesejável se instalar no centro da tua mente, substitui-o imediatamente por um pensamento positivo. É como se a tua mente fosse um gigantesco projetor de slides, em que cada pensamento da tua mente é um slide. Sempre que um slide negativo aparecer no ecrã, apressa-te a substituí-lo por um positivo. É aqui que entram as contas do meu colar de oração, acrescentou Julian com um entusiasmo contagiante. Sempre que dou por mim a ter um pensamento negativo, eu pego neste colar e tiro uma conta. Estas contas de preocupações são guardadas num copo e que trago na minha mochila. Servem para me lembrar de que ainda tenho um longo caminho a percorrer na estrada do domínio mental e da responsabilidade pelos pensamentos que preenchem a minha mente. Essa ideia é excelente, Julian. É muito prática. Nunca tinha ouvido uma coisa dessas. Conta-me mais coisas sobre essa tal filosofia do pensamento oposto. Ok, John. Eu dou-te um exemplo tirado da vida real. Imaginemos que tens um dia difícil no tribunal. O juiz discordou da tua interpretação da lei. O advogado adversário era um bruto e o teu cliente ficou irritado com o teu desempenho. Tu voltas para casa e afundas-te na tua cadeira preferida com uma neura tremenda. O primeiro passo é ter noção de que estás a ter pensamentos pouco inspiradores. O conhecimento é a pedra angular do autodomínio.
O segundo passo é tomar consciência de uma vez por todas que, assim como deixaste entrar esses pensamentos sombrios na tua mente, também os consegues substituir por outros mais alegres. Portanto, pensa no oposto de sombrio. Concentra-te em seres alegre e energético. Sente que estás feliz. Talvez até esboces um sorriso. Mexe-te como te costumas mexer quando estás alegre e cheio de entusiasmo. Senta-te direito, inspira fundo e treina o poder da tua mente com pensamentos positivos. Dentro de minutos notarás uma enorme diferença na maneira como te sentes. Acima de tudo, se insistires na prática do pensamento oposto, aplicando-a a todos os pensamentos negativos que costumam visitar a tua mente, dentro de semanas verás que eles já não têm qualquer poder sobre ti. Tu estás a compreender, John? E Julian prosseguiu com a sua explicação. Os pensamentos são coisas fundamentais e vivas, pequenas massas de energia. A maior parte das pessoas não pensa na natureza dos seus pensamentos e, no entanto, a qualidade do teu pensamento determina a qualidade da tua vida. Os pensamentos fazem parte do mundo material, tal como a piscina em que nadas ou a rua que percorres. Mentes fracas traduzem-se em atos fracos. Uma mente forte e disciplinada que qualquer pessoa pode cultivar através do treino diário pode alcançar milagres. Se queres viver a vida em pleno, preocupa-te com os teus pensamentos da mesma maneira que te preocuparias com os teus bens mais preciosos. Esforça-te por eliminar toda a turbulência interior. As recompensas serão muitas. Nunca encarei os pensamentos como coisas vivas, Julian, mas percebo que eles influenciam todos os elementos do meu mundo. Os sábios de Sivana, John, acreditavam piamente que uma pessoa só deve ter pensamentos puros. Chegaram a esse estado através das técnicas que acabei de partilhar contigo, juntamente com outras práticas como uma dieta natural, a repetição de afirmações positivas ou mantras, leitura de livros ricos em sabedoria e certificando sempre de que a companhia que buscavam era esclarecida. Se um pensamento impuro entrava no templo das suas mentes, eles castigavam-se, percorrendo quilómetros até a uma imponente cascata e mantendo-se debaixo da água gelada até já não aguentarem aquela temperatura tão fria. Não disseste que os sábios eram pessoas sensatas, Julian? Meterem-se debaixo da água de uma cascata gelada no meio das montanhas dos Himalaias por terem tido um pensamento negativo parece-me um pouco extremista, não? Julian respondeu à velocidade da luz, uma consequência da sua longa carreira de guerreiro jurídico. Vou ser muito direto, John. Não podes dar-te ao luxo de teres um único pensamento negativo. Não posso, Julian? Não, a sério que não. Um pensamento preocupante é como um embrião. Começa por ser muito pequenino, mas depois não para de crescer e daí a nada ganha vida própria. Julian fez uma pausa e sorriu. Desculpa se pareço um bocado evangelista ao falar sobre este assunto, sobre a filosofia que aprendi na minha viagem. É que descobri instrumentos que podem melhorar a vida das pessoas que se sentem frustradas, infelizes e sem inspiração. Uns pequenos ajustes nas suas rotinas diárias, de modo a incluírem a técnica do coração da rosa e uma constante aplicação do pensamento oposto, dar-lhe-á as vidas que desejam. Acho que merecem saber disso. Antes de passar do jardim ao próximo elemento da fábula mística de Yog Raman, tenho de ensinar-te mais um segredo que te ajudará muito no teu crescimento pessoal. Este segredo baseia-se no princípio antigo de que tudo é sempre criado duas vezes, primeiro na mente e depois na realidade. Já te disse que os teus pensamentos são coisas, mensageiros, materiais que enviamos para influenciar o nosso mundo físico. Também já te expliquei que se queres melhorar consideravelmente o teu mundo exterior, tens de começar primeiro por dentro e mudar a qualidade dos teus pensamentos. Os sábios de Sivana têm uma maneira magnífica de garantir que os seus pensamentos são puros e íntegros. Esta técnica também é muito eficaz para transformar os seus desejos, por mais simples que sejam, em realidade. O método resulta com qualquer pessoa. Resulta com um jovem advogado que procura riqueza financeira, do mesmo modo que resulta com uma mãe em busca de uma vida familiar mais gratificante ou com um vendedor que deseja vender mais. A técnica chama-se o segredo do lago.
Para aplicá-la, estes mestres levantavam-se às 4 da manhã, a hora que para eles detinha qualidades mágicas que lhes podiam ser benéficas. Os sábios percorriam então uma série de trilhos íngremes e estreitos de montanha que os levavam aos vales mais baixos da região onde viviam. Assim que lá chegavam, caminhavam ao longo de um carreiro quase imperceptível, ladeado de magníficos pinheiros e flores exóticas até chegarem a uma clareira. Na orla da clareira existia um lago azul cristalino coberto de milhares de pequeninos lotos brancos. A água do lago era extraordinariamente calma e parada. Era uma visão verdadeiramente miraculosa. Os sábios disseram-me que este lago era amigo dos seus antepassados desde há milénios. Qual era o segredo do lago? Perguntei. Julian explicou então que os sábios contemplavam as águas paradas do lago e imaginavam os seus sonhos a tornarem-se realidade. Se o seu objetivo fosse cultivar a virtude da disciplina nas suas vidas, imaginavam-se a levantar de madrugada, a seguirem o seu rigoroso regime físico, sem falhas, e a passarem dias e dias em silêncio para sublimarem o seu poder de vontade. Se era a alegria que buscavam, olhavam para o lago e imaginavam-se a rir incontrolavelmente ou a sorrir sempre que encontravam um dos seus irmãos ou irmãs. Se era coragem que desejavam, imaginavam-se a agir com convicção no momento de crise ou desafio. O Yogi Raman contou-me uma vez que era muito inseguro em miúdo, por ser muito mais pequeno do que os outros rapazes da mesma idade. Embora fossem simpáticos e o tratassem bem, dado o ambiente em que viviam, ele tornou-se uma criança insegura e tímida. Para curar essa fraqueza, o Yogi Raman viajava até àquele lugar paradisíaco e usava o lago como um ecrã, onde visualizava as imagens do tipo de pessoa que esperava vir a ser um dia. Uma das vezes imaginava-se como um líder forte, alto e com uma voz poderosa e imperativa. Outras vezes via-se como gostaria de ser quando fosse mais velho, um sábio sensato com uma tremenda força interior e caráter. Todas as virtudes que desejaria ter na vida via-as primeiro na superfície do lago. No espaço de meses, o Yogi Raman tornou-se a pessoa que mentalmente se viu desenvolver. Tens de perceber, John, que a mente funciona através de imagens. As imagens afetam a tua autoimagem e a tua autoimagem afeta a maneira como tu te sentes e ages e o que alcanças. Se a tua autoimagem te diz que és demasiado jovem para seres um advogado de sucesso ou então demasiado velho para mudares os teus hábitos para melhor, nunca atingirás esses objetivos. Se a tua autoimagem te diz que uma vida cheia de objetivos, uma saúde excelente e felicidade são só para pessoas de meios diferentes do teu, essa profecia acabará por tornar-se realidade. Mas quando passas imagens motivadoras e imaginativas no ecrã da tua mente, começam a acontecer coisas maravilhosas na tua vida. Einstein dizia que a imaginação é mais importante do que o conhecimento. Deves passar uns momentos todos os dias, nem que seja apenas durante uns minutos, a treinar a visão criativa. Imagina como desejas ser. Quer seja um grande juiz, um grande pai, um grande cidadão para a comunidade. Tenho de descobrir algum lago especial para poder aplicar o segredo do lago? Perguntei. Não, John. O segredo do lago foi simplesmente o nome que os sábios deram à técnica antiquíssima de utilizar imagens positivas para influenciar a mente. Se estiveres mesmo disposto a experimentá-la, podes fazê-lo na tua própria sala ou inclusive no teu escritório. Tranca a porta, desliga o telefone e fecha os olhos. Depois inspira fundo. Verás, passados 2 ou 3 minutos, já te sentes mais calmo. A seguir, visualiza imagens mentais de tudo o que tu queres ser, ter ou alcançar na tua vida. Se queres ser o melhor pai do mundo, imagina-te a rir, a brincar com os teus filhos, a responder às perguntas deles com o coração aberto. Imagina-te a agir delicadamente e com serenidade numa situação tensa. Ensaia mentalmente a maneira como vais gerir os teus atos quando uma cena idêntica ocorrer na tela da realidade. A magia da visualização pode ser aplicada a inúmeras situações. Podes usá-la para seres mais eficaz no tribunal, para sublimar as tuas relações e para te desenvolver espiritualmente.
O uso constante deste método também te trará recompensas financeiras e uma abundância de ganhos materiais se isso for importante para ti. Compreende, de uma vez por todas, que a tua mente tem poder magnético para atrair tudo o que desejas na tua vida. Se te falta qualquer coisa na vida, é porque te falta algo a nível dos pensamentos. Visualiza imagens maravilhosas na tua mente. Uma só viagem negativa é venenosa para o teu padrão mental. Assim que começares a desfrutar da alegria que esta antiga técnica te dá, perceberás o potencial infinito da tua mente e assim libertarás todo um manancial de capacidades e energia que atualmente se encontra adormecido dentro de ti. Era como se o Julian me tivesse a falar uma língua estrangeira. Nunca ouvira ninguém a falar sobre o poder magnético da mente para atrair riqueza espiritual e material. Tal como também nunca ouvira ninguém falar do poder das imagens e nos seus efeitos profundos em todas as facetas do nosso mundo. E, no entanto, bem no fundo, eu tinha fé no que Julian estava a dizer. Julian era um homem de extraordinárias capacidades intelectuais. Era um homem internacionalmente respeitado pelo seu rigor jurídico. Era um homem que percorrera o caminho que eu percorria agora. Julian encontrara algo na sua odisseia pelo Oriente, disso não há dúvida. Bastava olhar para o seu rigor físico, a sua evidente tranquilidade, a sua óbvia transformação para ter a certeza de que a atitude sensata era dar ouvidos aos seus conselhos. Quanto mais pensava no que estava a ouvir, mais sentido tudo fazia. De certeza que a mente tem muito mais potencial do que aquele que a maioria das pessoas utiliza. Senão, como é que uma mãe conseguiria levantar um carro absurdamente pesado para salvar o seu bebê que caíra para debaixo do chassi? Como é que um perito em artes marciais poderia partir uma pilha de tijolos com um golpe certeiro? Como é que os iogues orientais conseguiriam abrandar o seu ritmo cardíaco ou suportar uma dor tremenda sem sequer estremecer? Talvez o verdadeiro problema estivesse dentro de mim, na minha falta de crença nos dons que todos os seres humanos possuem. Talvez aquela noite, sentado ao lado de um amigo advogado milionário transformado em monge dos Himalaias, fosse uma espécie de despertar para que eu começasse a aproveitar a minha vida ao máximo. Fazer estes exercícios no escritório, Julian? E se os meus colegas já me acham esquisito, imagina agora. O Yogi Raman e todos os sábios bondosos com quem vivi, John, costumavam utilizar um ditado que lhes foi transmitido de geração em geração. Tenho agora o privilégio de o partilhar contigo nesta noite tão importante para ambos. O ditado é o seguinte: não há nada de nobre em ser superior a outra pessoa. A verdadeira nobreza consiste em ser superior à tua anterior personalidade. O que eu estou aqui a dizer é, se queres melhorar a tua vida e viver com tudo aquilo que mereces, tens de gerir a tua vida por ti próprio. E não importa o que os outros vão pensar, o que importa é o que tu pensas de ti mesmo. Não te preocupes com a opinião dos outros, desde que saibas que estás a tomar a atitude certa. Faz o que quiseres, desde que esteja de acordo com a tua consciência e com o teu coração. Decide o que é bom para ti e assume-o. E, por amor de Deus, nunca adquiras o hábito tacanho de medir o teu valor pelos padrões das outras pessoas. Como pregava o Yogi Raman, todos os segundos que gastas a pensar nos sonhos de outra pessoa qualquer, estás a desperdiçar tempo precioso para concretizar os teus próprios sonhos. Passavam agora 7 minutos da meia-noite. Estranhamente, eu não me sentia minimamente cansado. Quando disse isto a Julian, ele tornou a sorrir. Aprendeste outro princípio para uma vida esclarecida, John. A maior parte das vezes o cansaço é uma invenção da mente. O cansaço domina a vida de todos aqueles que vivem sem rumo e sem sonhos. Deixa-me dar-te um exemplo. Já alguma vez passaste uma tarde no escritório a ler os teus processos áridos e sentiste a tua mente divagar e foste invadido por uma terrível sonolência? De vez em quando, sim, respondi. Acho que toda a gente se sente sonolenta no trabalho com bastante frequência. Sim, John, mas se um amigo te telefona a perguntar se queres ir a um jogo de futebol nessa noite ou se te pede conselhos sobre golfe, tenho a certeza de que acordas logo.
Todos os sinais de cansaço desaparecem imediatamente, certo? Certíssimo, Julian. Portanto, o teu cansaço não passa de uma invenção mental, um péssimo hábito que a tua mente cultivou para servir de muleta sempre que estás a fazer uma coisa entediante. Hoje estás nitidamente fascinado com a minha história e desejoso de aprender a sabedoria que me foi revelada. O teu interesse e concentração mental dão-te essa energia. Esta noite a tua mente não esteve agarrada ao passado nem ao futuro. Tem estado concentrada aqui no presente, na nossa conversa. Quando dizes à tua mente para viver no presente, tu tens sempre uma quantidade inesgotável de energia, independentemente da hora que o relógio marcar. A sabedoria de Julian parecia tão óbvia e, no entanto, nunca me tinha passado pela mente. Pelos vistos, o senso comum nem sempre é tão comum como se julgava. Lembrei-me então do que o meu pai costumava dizer-me quando eu era miúdo. Só quem procura encontrará. Quem me dera que ele ainda aqui estivesse. Espero que tenha feito sentido. Ou então que tenha pelo menos despertado alguma ideia desta partilha. Uma pequena semente bem nutrida resultará sempre em algo mais grandioso. Aconselho que voltes aqui e ouças 1, 5, 10 vezes. Garanto-te de que cada vez que o fizeres, algo novo despertará. Explora, nutre, cresce. Agora e até à próxima partilha. Fica bem e tchau!